Vovó, por que você tem um cheiro estranho? Essa foi a pergunta inocente que partiu o coração de Nancy Miller. Sua netinha, com aquela sinceridade típica das crianças, não imaginava o impacto que suas palavras teriam. Tentando amenizar a situação, a mãe da menina deu um sorriso forçado e respondeu: "É só o cheirinho natural da vovó, querida." Mas, por dentro, Nancy sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sempre foi uma mulher cuidadosa, vaidosa, com uma higiene impecável, do tipo que jamais deixava de passar perfume ou de manter suas roupas limpas e bem passadas. Aquele comentário a desestabilizou completamente. A partir daquele dia, tudo mudou. A menina, que antes corria feliz para o colo da avó, agora hesitava. Parou de pedir histórias, evitava os abraços e até levava a mãozinha ao nariz como se quisesse se proteger de algo incômodo. Nancy percebeu cada gesto, cada recuo, cada silêncio. Naquela noite, ao se deitar, ela cobriu o rosto com o lençol e chorou baixinho, tomada por uma tristeza profunda, sentindo-se rejeitada, envergonhada e, pior, sem saber o que estava fazendo de errado. Era como se algo invisível estivesse afastando as pessoas que mais amava. Meu nome é Dr. John. Tenho 77 anos e, ao longo de minha vida profissional, tive o privilégio e o desafio de acompanhar mais de 10.000 pessoas idosas enfrentando todo tipo de situação delicada. Um dos temas mais sensíveis, porém menos falados, é justamente esse: as mudanças no odor corporal com o passar dos anos. Pode parecer algo pequeno, até bobo, mas a verdade é que isso afeta a autoestima, os vínculos familiares e até o modo como os outros nos tratam. Talvez você já tenha passado por algo assim. Sabe quando ninguém se senta ao seu lado no ônibus? Ou quando alguém da família, discretamente, abre uma janela ao entrar no mesmo cômodo que você? Esses pequenos sinais, muitas vezes silenciosos, carregam um peso enorme. E se isso já te aconteceu, te peço, continue comigo até o fim deste vídeo. O que vou te mostrar pode transformar não só a forma como você se cuida, mas também a maneira como você se sente em relação a si mesmo e como os outros se aproximam de você. Pouca gente sabe, mas existem razões científicas muito bem documentadas para essas mudanças no nosso corpo que acabam influenciando o cheiro natural da pele com o envelhecimento. E mais importante que isso, existem estratégias simples, acessíveis e eficazes para lidar com isso sem vergonha, sem constrangimento e sem sofrimento. O problema é que muita gente nem percebe o que está acontecendo, porque com o tempo o olfato se acostuma e a própria pessoa deixa de notar qualquer alteração. Sou o Dr. Henry e depois de acompanhar de perto centenas, talvez milhares, de casos, percebi algo que me deixou surpreso. Cerca de 99% dos idosos acima dos 60 anos não percebem nenhuma mudança em seu próprio cheiro. Isso mesmo, quase todos acham que continuam cheirando como sempre cheiraram. Mas os que estão ao redor notam e, infelizmente, muitas vezes ficam calados por educação, por respeito ou por não saberem como tocar nesse assunto sem magoar. O resultado? A pessoa afetada continua sem saber por que está sendo evitada. Veja o caso de George Carter, um homem meticuloso, cuidadoso, que fazia questão de manter a casa brilhando, roupas lavadas, tudo no lugar. Mas um dia, ao passar perto da sala, ouviu um amigo do filho sussurrar: "Que cheiro estranho de coisa velha tem aqui." Essas palavras o derrubaram. A vergonha foi tanta que dali em diante, George começou a se trancar no quarto sempre que recebia visitas. Se sentia um fardo, mesmo sem entender direito o motivo. Ele deixou de participar dos momentos em família por medo de ser julgado, mesmo que ninguém dissesse mais nada. Você consegue se imaginar numa situação assim? Já se pegou pensando: será que isso está acontecendo comigo também?
Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, quero te tranquilizar. Não precisa entrar em desespero. A ciência não só entende esse fenômeno, como também já encontrou formas de amenizá-lo, ou até mesmo eliminá-lo completamente com alguns cuidados bem específicos. E sim, eu vou te explicar tudo passo a passo, inclusive um método que pode reduzir em até 90% esse odor natural em apenas 3 minutos, focando em 2 detalhes cruciais durante o banho. Imagine a diferença que isso pode fazer. Abraços mais sinceros, janelas que permanecem fechadas, conversas sem constrangimento. É possível recuperar essa conexão com quem você ama, sem medo de julgamentos ou rejeição. E mais, você pode se sentir melhor consigo mesmo, com mais segurança e autoestima renovada. Não é vaidade, é dignidade. Lembro de uma paciente querida, Bette Davis, de 65 anos. Ela chegou ao meu consultório com os olhos marejados e um nó na garganta. A primeira coisa que disse foi: "Doutor, meu netinho não quer mais sentar no meu colo. O que eu fiz de errado?" Aquela cena me marcou profundamente. Bette não era suja, muito pelo contrário. Apenas estava enfrentando uma mudança natural do corpo que ninguém havia explicado a ela. E assim como Nancy, ela estava sofrendo calada, sem saber que existiam soluções possíveis. Por isso, peço que continue assistindo. No decorrer do vídeo, vou compartilhar com você exatamente o que pode ser feito sem complicações, usando apenas recursos que você já tem em casa. Já são mais de 1000 pacientes que testaram esse método simples e eficaz, e muitos deles relataram uma melhora significativa nos laços familiares, nos abraços espontâneos e na forma como são recebidos nas reuniões e encontros. Se você está achando útil tudo o que está ouvindo até aqui, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das dicas práticas e atualizadas que eu compartilho, especialmente para quem está vivendo a melhor idade e quer aproveitá-la com plenitude, acolhimento e bem-estar. Agora que você entendeu como tudo isso pode se desenvolver, chegou a hora de te explicar os motivos reais por trás dessas transformações que quase ninguém comenta. Perfumes e colônias caras, por mais sofisticadas que sejam, não resolvem o verdadeiro problema. Recentemente, conheci um senhor encantador chamado Frank Wilson, de 88 anos. Ele se aproximou de mim visivelmente chateado e disse: "Dr. Henry, eu uso a colônia mais cara da loja, mas mesmo assim, toda vez que entro no quarto, meu filho corre e escancara a janela. Isso dói, sabe?" E eu precisei ser honesto com ele. Disse com carinho: "Frank, entendo seu esforço, mas cobrir o cheiro com perfume é como tentar disfarçar um pé suado jogando essência floral por cima. Só torna o odor mais evidente e desagradável." Essa tentativa de mascarar o cheiro é comum. Muitos idosos sentem que algo está diferente, mas em vez de investigar a causa real, optam por reforçar o uso de desodorantes, perfumes fortes e sprays corporais. O que acontece? O cheiro que era sutil se transforma em uma mistura mais intensa, um aroma que combina flores com o chamado cheiro da idade, deixando o ambiente ainda mais carregado. Enquanto isso, os familiares e amigos tentam disfarçar a reação, abrindo janelas ou evitando se aproximar. E isso gera afastamento emocional, mesmo sem querer. Antes de qualquer coisa, é importante compreender que isso não se trata apenas de higiene ou falta de cuidados. Muito menos é culpa da idade em si. Estamos falando de processos biológicos naturais, mudanças que ocorrem em nosso organismo com o passar do tempo. E a ciência tem explicações muito claras para isso. Entender essas mudanças é o primeiro passo para agir com eficiência e resolver o problema de forma definitiva. Existem 3 transformações principais no nosso corpo que contribuem diretamente para o surgimento desse cheiro característico. A primeira delas é a diminuição da transpiração.
Enquanto somos jovens, o corpo transpira cerca de 1 litro por dia. Esse suor é fundamental para eliminar toxinas e resíduos pela pele. No entanto, após os 60 anos, esse volume tende a cair pela metade ou até mais. À primeira vista, isso parece uma vantagem. Menos suor, menos incômodo. Mas a verdade é o contrário. Sem esse mecanismo natural de limpeza, os resíduos se acumulam na superfície da pele e se tornam alimento para bactérias que produzem odores indesejados. Nancy Clark, de 71 anos, é um exemplo clássico. Ela me disse intrigada: "Doutor, quase não transpiro. Então por que continuo com esse cheiro estranho?" A resposta está justamente aí. O corpo dela já não tem o mesmo sistema de eliminação de impurezas funcionando como antes. O suor, além de controlar a temperatura, ajuda a manter a pele limpa de dentro para fora. Quando ele diminui, abre espaço para o acúmulo de substâncias que alteram o odor natural. O segundo fator é a mudança na composição do sebo, uma substância oleosa que a pele produz naturalmente. A partir dos 50 anos, a química do sebo passa por alterações significativas. Um composto chamado 2-nonenal começa a se formar em maior quantidade. E é ele o principal responsável por aquele cheiro típico associado ao envelhecimento. Esse composto não está presente em quantidades perceptíveis nos jovens. Por isso, o odor é tão diferente entre gerações. Estudo esse elemento há mais de 3 décadas e posso afirmar: quanto mais envelhecemos, mais o 2-nonenal se acumula, especialmente nas áreas com mais glândulas sebáceas, como costas, pescoço e tórax. O terceiro fator é a redução da saliva. Após os 60 anos, é comum que a produção salivar diminua em até 50%. A saliva tem uma função poderosa. Ajuda a eliminar bactérias da boca e manter o hálito fresco. Com menos saliva, a boca se torna um ambiente seco, ideal para a proliferação de germes que causam mau cheiro. Linda Harris, de 69 anos, compartilhou comigo: "Minha boca vive seca e às vezes até eu consigo sentir meu próprio hálito. Fico constrangida de conversar de perto com meus netos." Essa sensação de boca seca, além de desconfortável, é uma das principais causas do mau hálito em idosos e muitas vezes é negligenciada. Agora que você entende como esses 3 fatores atuam em conjunto, redução da transpiração, alteração no sebo da pele e menos saliva, fica mais claro por que métodos superficiais, como perfumes e enxagues bucais rápidos, falham em resolver o problema de forma eficaz. Mas aqui vai uma boa notícia. É totalmente possível combater esses efeitos de forma simples, natural e sem depender de produtos caros. E a chave está em alguns hábitos diários estratégicos. Um dos métodos mais rápidos e eficientes que recomendo aos meus pacientes é o que chamo de truque do banho, de 3 minutos. Essa técnica foca em áreas específicas do corpo onde o odor costuma se concentrar. E com o cuidado certo, é possível notar diferença significativa em poucos dias. Se você está gostando dessas dicas, deixa um número 1 nos comentários para eu saber que você está comigo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. O seu apoio me motiva a continuar compartilhando conhecimento que transforma vidas. Vamos falar de estratégia. A solução começa dentro de casa, no seu próprio banheiro. O truque do banho de 3 minutos consiste em dedicar atenção especial a 2 ou 3 áreas do corpo que concentram mais oleosidade e, consequentemente, mais odor. Ignorar essas regiões é desperdiçar tempo com soluções paliativas. Mas se você seguir esse passo com consistência, posso garantir: em apenas uma semana o cheiro melhora, e muito. James Parker, de 75 anos, veio até mim cabisbaixo, dizendo que seus netos evitavam entrar no seu quarto e que o filho dele vivia abrindo as janelas mesmo nos dias frios.
Mas, alguns meses depois, ele voltou radiante. Doutor, agora meus netos correm para o meu colo outra vez. É como mágica. E tudo começou com mudanças simples. E a primeira dessas mudanças pode parecer pequena, mas faz uma diferença imensa. Hidratação. Após décadas de estudo, percebi que a maioria das pessoas esquece o quanto beber água é essencial para a saúde da pele e do hálito. Comece o dia com um copo de água morna. Isso funciona como uma vassoura interna, ajudando o organismo a eliminar toxinas pela urina logo nas primeiras horas do dia. Com o passar do tempo, algo tão simples quanto a ingestão de água pode se tornar um divisor de águas, literalmente. Reduzir aquele odor típico que muitas pessoas desenvolvem com a idade pode começar com um gesto pequeno, porém poderoso. Tomar água morna logo ao acordar. Margaret Adams, de 72 anos, me confessou que inicialmente duvidava. Só água quente de manhã? Achei que era bobagem, doutor. Mas depois de apenas um mês, ela me procurou com um sorriso no rosto. Agora eu sinto falta quando não tomo. Meus netos dizem que até o cheiro da vovó mudou. A água ajuda a limpar o organismo por dentro, mantendo os rins funcionando bem e a pele mais hidratada. Se quiser transformar isso em hábito, aqui vai uma sugestão simples. Separe 6 momentos do dia para beber um copo de água. Um logo ao acordar, outro antes do almoço, um depois do almoço, outro por volta das 15 horas, mais um antes do jantar e o último antes de dormir. Isso totaliza 6 copos. Um ciclo de limpeza contínuo ao longo do dia. E lembre-se, café, chá ou refrigerantes não contam. Pelo contrário, o café pode até desidratar o corpo. Então, se você bebe muito café, reforce com um copo extra de água para compensar. Agora, vamos ao segundo passo. Caminhadas suaves sob o sol. Sei que muitos idosos me dizem: doutor, mal consigo andar, como vou fazer exercício? Mas não estou sugerindo uma maratona. Basta uma caminhada tranquila, de 15 a 20 minutos por dia, em um horário seguro, antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas, quando o sol está mais ameno. O ar fresco renova a mente e o movimento leve ativa a circulação, estimula a transpiração e ajuda a liberar toxinas. O sol, por sua vez, tem um papel interessante. Ele ajuda a controlar naturalmente algumas bactérias na pele que contribuem para o odor corporal. Fred Taylor, de 70 anos, me contou que no início só conseguia andar até o portão. Hoje, já dá pequenas voltas na quadra, respira melhor e sente que seu corpo mudou, inclusive o cheiro. E mais, ele voltou a receber abraços calorosos dos netos, que antes evitavam se aproximar. Terceiro passo: banhos diários com água morna. Sei que muitos dizem: mas doutor, está frio, já sou idoso, não posso me molhar todo dia. Eu entendo, mas a verdade é que manter a pele limpa é essencial, especialmente quando o corpo já não elimina resíduos como antes. As bactérias que causam odor se acumulam rapidamente se não houver uma rotina de higiene consistente. Aqui vai uma dica fundamental: evite água muito quente. A alta temperatura destrói a barreira protetora da pele, resseca e pode até agravar o cheiro. O ideal é água morna, entre 38 cepódio e 40 diu. E uma vez por semana, dedique-se a um banho mais longo, de cerca de 20 minutos. Isso ajuda a abrir os poros, liberar toxinas profundas e deixar a pele mais suave. Meus pacientes dizem que esse momento se torna um verdadeiro ritual de renovação, mas há um segredo dentro do banho que faz toda a diferença. As 3 áreas que você não pode ignorar de jeito nenhum. Se essas regiões forem esquecidas, o odor volta, mesmo com todos os outros. Cuidados! Mas se você limpar com atenção, os resultados aparecem em dias. Primeira área: os vincos e dobras da pele.
onde a pele se encontra com ela mesma, é onde o suor, o sebo e as bactérias se acumulam. Pense nas axilas, atrás do pescoço, sob os seios, ao redor do umbigo, entre as pernas, atrás dos joelhos, nos cotovelos. Muita gente esquece até da parte de trás das orelhas. Susan Brooks, de 66 anos, me disse: sempre tomei banho, mas nunca limpava bem os cantinhos. Agora, meu netinho corre para me abraçar. Use uma esponja vegetal macia ou uma toalha suave e massageie essas regiões com delicadeza. Nada de esfregar com força. O objetivo é remover o acúmulo sem irritar a pele. Segunda área: locais com pelos, como o couro cabeludo, as axilas e, no caso de alguns homens, o peito e o abdômen. Os pelos agem como esponjas, absorvem suor e gordura. Por isso, lavar essas regiões é crucial. Tom Harris, de 62 anos, contou que passou a massagear o couro cabeludo com mais atenção no banho. Resultado: o cheiro da minha cabeça sumiu. Agora, meu neto até gosta de mexer no meu cabelo. Terceira área: partes que costumam suar muito, como os pés e as palmas das mãos, especialmente os pés, quando passam o dia abafados em meias e sapatos. Eles se tornam um terreno fértil para bactérias. Se não forem bem lavados, inclusive entre os dedos, o cheiro pode se espalhar pela casa inteira. John Miller, de 68 anos, sofria com um cheiro forte nos pés. Começou a lavar bem, usar meias de algodão e alternar os sapatos para deixá-los arejar. E a mudança foi incrível. Se você tem dificuldade para alcançar certas regiões, como as costas, use uma escova de cabo longo. E sempre prefira água morna. Além disso, escolha sabonetes suaves, sem fragrâncias artificiais em excesso. Produtos muito perfumados mascaram o problema por pouco tempo, mas não o resolvem. Mary Johnson, de 71 anos, me disse: não posso acreditar que mudanças tão pequenas tiveram tanto impacto. Agora, meus netos deitam no meu colo de novo para assistir TV comigo. E se você chegou até aqui, escreve um 2 nos comentários para eu saber que você continua comigo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite. Seu apoio é o que permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E agora, vamos falar de outro fator essencial: a alimentação. O que você come pode mudar completamente o odor natural do seu corpo. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: mas e o alho? Será que ele é o vilão do cheiro corporal? Beth Carter, de 66 anos, me fez exatamente essa pergunta um dia. Eu adoro alho, doutor. Será que é isso que me deixa com cheiro estranho? A resposta pode surpreender. Apesar do alho ter um odor marcante, ele não costuma ser o grande culpado quando falamos de odores persistentes. Na verdade, os antioxidantes são os verdadeiros protagonistas nessa história. São eles que combatem o envelhecimento celular, reduzem a inflamação e ajudam o corpo a eliminar toxinas que, quando acumuladas, alteram o cheiro natural da pele. Então, se quiser começar a se cuidar de dentro para fora, foque em alimentos antioxidantes, os melhores, aqueles de cores vivas, tomates vermelhos, maçãs crocantes, morangos frescos, arroz integral e até o trigo sarraceno. Uma dica prática: alimentos vermelhos ou arroxeados geralmente são ricos nesses nutrientes. Paul King, de 79 anos, decidiu seguir essa linha. Passou a comer uma maçã e um tomate por dia. 2 meses depois, sua netinha o surpreendeu com um comentário inesperado. Vovô, você tá com cheirinho de sol. E não era perfume, era saúde. Curiosamente, o alho, quando totalmente digerido, pode até ajudar no controle das bactérias internas e, com o tempo, contribuir para a redução de odores. 1 ou 2 unidades por dia, bem incorporadas à alimentação, são benéficas. Então, se você ama alho, não precisa cortá-lo de vez. Apenas mantenha equilíbrio.
Outro grupo poderoso são os alimentos ricos em água, como melancia, pepino e pera. Eles hidratam o corpo, estimulam os rins e ajudam a eliminar toxinas pela urina, o que reduz a carga que sairia pelos poros. Nancy Miller, de 68 anos, começou a tomar sucos naturais com pepino e tomate toda manhã. Depois de algumas semanas, riu ao me contar: "Dizem que meu cheiro de velha foi embora com o liquidificador, mas não para por aí. O hálito também conta muito quando falamos de odor pessoal. Conforme envelhecemos, a produção de saliva diminui, e isso deixa a boca mais seca, o que abre espaço para um cheiro desagradável. Escovar os dentes 2 vezes por dia é essencial, claro, mas tem um passo a mais, muitas vezes esquecido: raspar a língua. A língua acumula uma colônia de bactérias invisíveis, e o simples ato de escovar os dentes não dá conta de removê-las. Linda Parker, de 73 anos, resistiu no começo. Achei estranho raspar a língua, mas fui insistindo. 2 semanas, depois percebeu uma diferença incrível. Seu hálito ficou mais suave e ela se sentia mais confiante. Quer outra dica prática e agradável? Masque chicletes sem açúcar com xilitol por 10 minutos após as refeições. O xilitol ajuda a estimular a produção de saliva e reduz a proliferação de bactérias na boca. É um truque simples, mas eficaz. E atenção com 2 vilões silenciosos: café e álcool. Ambos ressecam a boca e podem agravar o mau hálito. O álcool, especificamente, se transforma em uma substância chamada acetaldeído, que é tóxica e é eliminada pelo suor. Resultado: um odor corporal mais forte. Se você ama café, tente limitar-se a 1 xícara pela manhã e aumente a ingestão de água ao longo do dia para evitar a desidratação. Agora vamos falar de algo que poucos relacionam com o cheiro corporal: o intestino preso. Isso mesmo. O intestino preguiçoso pode ser um dos culpados por odores estranhos no corpo. Quando ficamos constipados, as toxinas que deveriam sair ficam retidas por mais tempo. E parte delas é reabsorvida pelo organismo, encontrando outra forma de sair, através da pele e do suor. Por isso, aumentar o consumo de fibras é fundamental e nem precisa ser complicado. Inclua no seu prato arroz integral, aveia, cereais integrais, frutas com casca e vegetais frescos. Isso ajuda o intestino a funcionar bem, o que reflete diretamente na sua pele, no seu humor e, sim, até no seu cheiro. E aí, que nota você daria para esse conteúdo? De 0 a 10, queremos saber sua opinião sincera. E se puder, deixe uma mensagem, dizendo o que achou. Isso nos motiva demais a continuar criando vídeos como esse, com carinho e dedicação para você. Desculpa, perdão se o vídeo ficou um pouquinho longo. A gente só quer garantir que você receba tudo com qualidade, cada detalhe importante, sem deixar nenhuma informação valiosa de fora. Nosso compromisso é com você e com um conteúdo que realmente faça a diferença. Nós vemos no próximo vídeo. Até mais.